Então, Cunha, Aqui estamos mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado pela visita à Qatari. É sempre um prazer receber-te. Aproveitemos esta coisa que elas nos deixaram aqui. É laranja Qatari, laranja Qatari. Aproveitemos já, antes que nos cortem isto. Cunha, nós estávamos a falar um bocadinho sobre o teu percurso da Qatari, como é que tu surgiste no radar da Qatari. Eu sei que tu, antes da Qatari, tiveste uma carreira internacional, trabalhaste no Brasil, trabalhaste em África. Sim, trabalhei muitos anos no Brasil, numa empresa japonesa. Depois, através de um acidente que eu tive, etc., tive muito tempo em coma, eu tive um acidente de trânsito, tive uma recuperação, etc. Depois decidi embarcar-me noutras andanças, também estive em África, e depois é que apareci no radar da Qatari, e aí vim para os andaimes. Rubros distintos, negócios distintos, mas o formato era sempre o mesmo, que era vender. E nós, sim, é comercial, no fundo, claro. No fundo quem vende um telefone vende também um andaime, um automóvel. Saber, descobrindo essa claro, regra, não é? A ideia é sempre saber o produto, conhecer o produto, os benefícios do produto, saber o destino final, conhecer o cliente, as potencialidades e os defeitos também é importante conhecê-los. Claro, os pontos fortes e os pontos fracos. Claro, e saber a quem vender e a partir daí aplicar uma metodologia, um formato, por assim dizer, e vender. Eu costumo dizer que o grande segredo de qualquer vendedor é saber vender uma geladeira a um esquimó, não é? Exato. Tu começaste na Qatari em 2010. 2010. Havia pessoas dedicadas a cada tipo de mercado, e eu fui introduzido mais para o mercado latino, não sul-americano, latino-americano, América Latina. E foi com esse intuito que eu vim parar à Qatari para desenvolver, tendo em conta que já era um mercado que eu conhecia, etc. E foi nesse intuito que fui contratado para desenvolver. Como deves calcular, nós chegámos à América Latina, ninguém sabia o que era Qatari, e o que é isso, e como é que é, e para que serve, e pronto, além de vender um produto, tens que vender a marca, a imagem, tens que explicar o que é, de onde é, e por vezes nós dizíamos, de onde é que é? Portugal, e eles diziam assim, isso fica onde? Em São Paulo? E eu tenho uma história engraçada, que uma vez bateram à minha porta os testemunhas de Jeová, e perguntaram lá, amigo, eu vim aqui disseminar a palavra, não sei o que mais. Quando eu falei, eles, você é brasileiro? Eu disse, não. Mas então de onde é que é? E eu disse, Portugal. Sim, a minha filha trabalha num bairro próximo, porque trabalha em São Paulo. Isso é ao lado. Tem dessas, a América Latina tem dessas coisas. Ainda temos o problema de Portugal ser um país pequeno e que não é conhecido em muitas geografias. Claro. É curioso que em 2011, pelos vistos, foi um ano de muitas mudanças na Qatari, mudanças ou evoluções, vamos dizer a evolução, desde a nova unidade industrial, claro, até à constituição de uma empresa na América Latina, neste caso na América do Sul, no Chile. Tem a ver com as dificuldades. Nós, como somos pequenos, em 2008, como toda a gente sabe, houve a famosa crise subprime, sim, e obrigou a gente a olhar para fora, porque o mercado interno e o europeu ainda estavam piores que o mercado latino-americano. Se fizeram estudos de mercado em vários mercados, o chileno foi um deles, o Chile estava com muita pujança económica nesse tempo, é um mercado liberal até hoje. Surgiu a oportunidade de fazer uma sociedade com um sócio local, contratou-se um advogado, constituiu-se empresas, gerou-se os órgãos sociais, o local, contratou-se gente, depois de ter tudo constituído já podíamos importar material em nome da própria empresa. Da Qatari Chile. Claro. Em que delegação nós começámos precisamente em Los Angeles. No Sul. No Sul. Primeiro porque o sócio local é dessa zona, segundo porque o nosso foco era a indústria e nós tínhamos um produto que estava bem colocado ou bem pensado para a indústria de celulose. Tínhamos bastantes potenciais clientes nessa área e nós apostámos a ir mais próximo dos clientes, tanto que a nossa concorrência estava na cidade de Concepción e nós fomos a Los Angeles, que é a capital florestal do Chile. Só aí já gerámos uma diferença, que foi estar mais próximo dos operadores do andaime. Mas tu dedicaste exclusivamente à Qatari Chile. Mas eu tinha esse mercado desde o México à Argentina, tecnicamente, exceto o Brasil estava noutra carteira. Há sempre alguma dificuldade. E nesse momento ela estava
debaixo da Qatar Indústria diretamente, porque era um mercado de outro idioma e eu somente estava com os mercados hispânicos, de habla hispânica, então o Brasil estava fora desse mercado. Mas desde o México à Argentina, e tínhamos clientes, e temos, não é? Mas tínhamos clientes em República Dominicana, Cuba também, Salvador, México, Panamá, Costa Rica, Colômbia era um grande mercado também nesse tempo. Nessa altura, havendo outros players no mercado já consolidados no que são os andaimes e andaimes certificados, andaimes multidirecionais, essencialmente, quais é que foram as tuas principais dificuldades quando te ias apresentar e quando querias ter uma reunião para explicar o que era o produto Qatari, para explicar e para apresentar a marca Qatari? O material multidirecional, se bem que nós temos 2 tipos de andaime no Chile, que é o material fechado e o material multidirecional, mas principalmente o da indústria, que é o material multidirecional. Muita gente nesse tempo, hoje não, mas nesse tempo identificava a marca com o nome da competência. Sim. Então perguntava, e é dessa marca? E eu dizia, não, o material é Qatari, fabricado por nós. E a certificação? Bem, a certificação é a mesma, a certificação europeia, debaixo desta norma, blá, blá. E o beabá foi explicando tudo a todos. Eu gerei uma diretriz, um manual, por assim dizer, aos nossos comerciais, onde é que deviam enfocar para explicar o tipo de produto, o tipo de objetivo e etc., e isso foi consolidando com o tempo. Nós fizemos provas em vários clientes, como por exemplo, eu me recordo, em 2012, reuni com um cliente importante até hoje, importante da Qatar Chile, e que o cliente ficou meio desconfiado o que era, e eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar armar aqui uma torre dentro das vossas instalações, vocês veem o material, chamam os vossos subcontratistas para ver o material, sem qualquer compromisso, e testam o material, vai ficar aí 2 meses armado. E eles chamaram, eles não alugam o material, mas têm que ser autorizados, é uma planta muito forte, uma marca muito forte, tem que ser autorizado por eles para ingressar qualquer tipo de material dentro das suas instalações. Deixei o material armado lá, eles chamaram os subcontratistas, viram, armaram, desarmaram, etc. E acabámos por fechar um contrato marco a largo prazo. Claro que depois nós tínhamos o trabalho de cotizar e alimentar os seus subcontratistas com informação adicional, etc. Mas já tinha o aval do mandante. Eles é que iam operar com andaime. Operar com andaime, mas são trabalhos de base que não se vê, não se medem, mas é preciso fazer para levar a marca a um certo ponto. E neste setor nós sabemos o tempo que isto demora, porque tem um ciclo de venda muito longo. É, muito longo. E há culturas diferentes dentro, muita gente pensa, a América Latina é toda igual, e não é? Cada país é um mundo diferente, um processo diferente, as licitações públicas são diferentes, a forma de operar das empresas mandantes são diferentes, tudo é diferente. Uns clientes podem ser avaliados pela parte económica, outros nem tanto, porque não há bases para poder avaliar, porque no nosso negócio não só existe a venda, assegurar a venda, mas também assegurar o retorno do produto, tendo em conta que quando tratas de um aluguel tu tens que ter a certeza que esse bem vai voltar a ti. Claro. Ao contrário de um carro, quando tu alugas tem uma matrícula, uma patente, um número de chassis, o nosso material não tem, então pode ir parar a outro lugar e tu não tens um GPS para eu poder localizar. Então tem que haver a garantia desse retorno do bem, que é um imobilizado da empresa, um património da empresa que tem que regressar além do pagamento das faturas do próprio aluguer. Por exemplo, a Qatar Chile foi pioneira também no caso das modulações 3D em andaime, que não existia nesse tempo. Hoje ainda tem algumas que não funcionam, que não existem, mas nesse tempo não existia e foi pioneira. Isso foi em 2012, 2013, incluso tivemos que pedir autorização à Qatar Indústria para poder desenvolver os blocos que estavam numa empresa terceira para desenvolver hoje está disseminado por muitos lados, mas nesse tempo não existia, para poder aportar um serviço à engenharia, dar-lhe um valor agregado ao nosso serviço de engenharia diante do cliente. Foi muito valorizado, ganhámos muitos clientes pelo serviço de engenharia nesse tempo, pelo serviço prestado. Creio que o serviço de engenharia, por aquilo que eu vejo da concorrência, etc., deve ser um dos melhores
do Chile, deve ser mercado, sim. do mercado. A Qatar Chile dá umas soluções muito finitas, muito detalhadas, e até hoje quem usa o serviço de engenharia Qatar Chile quase nunca tem problemas, porque nós pensamos todos os detalhes, etc. Nós, quando atacamos o mercado, eu não sou os mais baratos do mercado, nunca apostei no tema preço, porque nós não temos preço. Quem quer preço compra outras denominações, outros mercados. Sim, compra andaimes fabricados noutras geografias que não na Europa. Exato, ou debaixo de outros estándares de qualidade. Sim. Eu às vezes também aproveito e faço uma analogia com o setor automóvel, de onde eu trabalhei muitos anos. Temos várias fábricas de automóveis, uns mais caros, outros mais baratos, mas no fundo todos nos levam ao mesmo destino, todos têm um volante, todos têm 4 rodas, todos têm um motor, mas têm preços diferentes. Sim. E eu às vezes pergunto, e porquê? E eles dizem, porque tem uma marca, tem um conceito, tem marketing, tem qualidade, isso. São mesmo os andaimes. Sim, fazendo a analogia com o setor automóvel, mesmo uma determinada marca depois tem submarcas para segmentos diferentes. Por isso. E é esse tipo de trabalho que nós, como comerciais, temos que passar a vida sempre a desenvolver e a passar às novas gerações, mas também aos clientes. Eu gostava de saber qual é que é, na tua perspectiva, a percepção que os clientes têm da marca Qatari, noutros mercados que não o chileno. A percepção que tem, conforme eu te disse, ao longo dos anos o nome foi-se constituindo, e hoje nós temos umas ferramentas ótimas que são as redes sociais que levam a informação onde a gente quer, que em 2011 não estavam tão difundidas. Não se utilizava tanto esse. A Qatar Indústria aí tem uma equipa de marketing e comunicação que por acaso funciona bem. Além disso, ainda bem que tem isso. Mas temos as redes sociais, etc., que nos levam muita informação. Nós passámos a apostar muito mais em feiras do rubro, do material que nós proporcionamos. Incluso no Chile fazem uma feira importante, já fizemos várias feiras, mas uma feira importante do setor mineiro, que é presença constante, e a marca passou a ser muito difundida. Hoje, em qualquer mercado, quando se fala de Qatar, já sabem o que é. Conhecem-nos pelas soluções também. Nós temos uma variedade tremenda de soluções técnicas em peças. Sim. Que a concorrência não tem. A Qatar Indústria, um bocadinho a reboque da Qatar e Portugal, por causa das necessidades que a Qatar e Portugal ia tendo em determinado tipo de acessórios, foi evoluindo e foi desenvolvendo novas peças. No início, mas eu diria que nós, a partir do ano 2012, 2014, hoje nós estamos em 70 e tal países, não é? 77 ou 70 países, por aí. Sim. Mas na altura nós não estávamos. Ao escutar os clientes e ao escutar os parceiros, foi-se desenvolvendo muitas peças em função das necessidades ou dos pedidos que os parceiros, independentemente, claro, do conhecimento que é o mais antigo, que é Qatar Portugal. A engenharia da Qatar Indústria, que eu considero que é excelente também, muito boa, e desenvolve soluções à medida e de uma forma mais ou menos rápida em função das necessidades, apresenta soluções boas. Sim, e aí boas. Também a flexibilidade que se tem, que a Qatar Indústria tem na produção, e o facto de poder trabalhar com os OEMs é uma vantagem bastante grande em relação à concorrência. Nesse aspecto já não tenho muito conhecimento. Na realidade, como todos conhecem, eu só exijo, só peço. Depois quem quiser que faça o seu trabalho, mas eu peço e reclamo, etc. Mas o pedir e o reclamar também faz parte do crescimento da empresa. Quer dizer que nós queremos mais e melhor. Sim. E é uma exigência que nós, quem trabalha dentro desta empresa, se habituou a exigir também e a ser exigido. Então é parte de um processo. Muita gente pergunta, e o que quer dizer Qatar? O que significa Qatar? Que é o que toda a gente pergunta. Sim, eu explico o Bien-Abá lá do passado, sim, o que é que representa, o que é que não representa e o que é que nós somos, para onde vamos. Nós temos uma imagem, temos um produto, temos que desenvolver, e as coisas vão se desenvolvendo assim. Acho que temos uma fatia ainda a desenvolver no mercado. Claro que hoje a exigência do mercado é outra. Nós hoje temos que pensar em formatos mais eficientes de trabalhar e de ser, tendo em conta a concorrência que nos coloca, mas a percepção do mercado latino-americano, que ao contrário do que muita gente pensa, é muito dinâmico. Sim. Muito dinâmico, apesar de ser países diferentes, mas é muito dinâmico.
é que nós temos um bom produto, quando se diz, um produto europeu, eles sabem já que tem um certo cariz, uma certa qualidade. Sim, determinadas regras e normas de produção. Claro. Só isso já confere qualidade ao produto. Isso, porque antigamente nós tínhamos que disseminar que Portugal não estava na América do Sul e sim na Europa. Não? Hoje, a Qatar tem um nome, não diria universal, mas um nome global, que a maioria das pessoas sabem o que é, principalmente quem trabalha no nosso ramo, setor, sabe, industrial, construção. E no fundo é uma marca que já existe desde 1979. Claro. Não necessariamente sempre com a fabricar andaimes, mas passado por tempo, claro. Sim. E hoje é uma marca bem consolidada, principalmente nos mercados latino-americanos, bem consolidado. A nível global também estamos bem marcados, mas é importante. É um trabalho de formiga, não é? Sim. Passo a passo, muita insistência, muita hora perdida, muitas horas de avião. Muito aeroporto. Claro, tu viste que o meu passaporte tem 48 folhas e eu em 2 anos tive que renovar. Está aí um exemplo do que é, não é? E o teu está igual, então estamos nessa linha, muitas horas sem dormir, muitas horas de voo, muitos clientes que dizem que não quero, não tenho, não preciso, já tive, não compro, tenho outra marca, tenho melhor. Faz parte do negócio. Saber lidar com o não é importante. Porque o não está garantido, então a gente luta por outra palavra, porque o não já é certo. Então o que eu falo para a gente que está debaixo do meu comando é sempre a mesma história. A gente tem que insistir, e aqueles que nos dizem que não são esses que nos dá gosto de conquistar, porque o resto, o não já está garantido. Então a gente quer o sim ou o nim, que nem é não nem assim, mas já nos dá mais esperança. Pelo menos a porta nos dá fechar. Claro, exatamente. Cunha, resta-me agradecer-te este bocadinho e, ao contrário de muitas pessoas que lhes cai uma criança na mão, não sabem muito bem, nos braços e não sabem muito bem o que fazer, a ti caiu-te uma vertical, uma horizontal, uma diagonal, uma plataforma em rodapé e tu conseguiste saber o que fazer. Nunca deixei cair, sempre as apanhei a tempo, no ar. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Um abraço.